Está funcionando? Alô? Alô? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, estou muito contente. Acho que essa é a maior audiência de não médicos que eu falo em toda a minha carreira. Estou muito acostumado a falar numa audiência onde tem médicos, executivos da indústria farma, executivos das operadoras de saúde ou até de hospitais, né? Essa é a minha carreira toda feita em saúde. Talvez uma audiência não médica, talvez seja a maior. E eu fiquei bastante entusiasmado com o convite, porque normalmente quando eu falo em eventos, eu sou bastante crítico, né, com a saúde. Eu falo que a saúde não está sustentável, que a saúde precisa se reinventar, que a saúde está quebrada, que a gente precisa pensar em novos modelos de negócio e que a gente precisa principalmente olhar para o lado, o que outros setores estão fazendo. E o convite para mim foi feito justamente o contrário. Quando me ligaram, falaram: Daniel, o que a saúde pode ensinar aos outros mercados? E a minha resposta quase que imediata foi: acho que nada. Mas depois, na hora que eu pensei e comecei a montar a apresentação, eu percebi que aquela famosa frase de que todo setor tem algo a aprender e algo a ensinar, de fato ela é verdadeira. Então minha missão aqui com vocês é dividir um pouquinho como está a saúde organizada hoje, caótica, diria, mas ao mesmo tempo em ebulição. Isso tem forçado novos modelos de negócio, isso tem forçado novos caminhos para ser sustentável do ponto de vista clínico, saúde, do ponto de vista financeiro, e dividir com vocês para talvez servir de benchmark o que a saúde faz, que outros setores também podem copiar e podem fazer. Então essa é a minha missão nos próximos 40 minutos com vocês. Por uma questão só de respeito e sem qualquer finalidade comercial, uma apresentação super rápida. Meu nome é Daniel Greca, como já foi apresentado, sou sócio-diretor da KPMG, lidero a nossa prática de saúde aqui no Brasil. KPMG, para quem não conhece, uma empresa super tradicional, mais de 100 anos de mercado, espalhada em 150 países. O que a gente faz na saúde é o que está ali no slide, mas vou poupá-los desse discurso. A mensagem que eu queria passar para vocês aqui é que temos uma rede muito conectada em mais de 55 países com a prática de saúde. E o que eu trago para vocês aqui é um cenário brasileiro, é verdade, mas já adianto que muito do que acontece no Brasil na saúde, a gente percebe também em outros países. Então, eu vou navegar primeiro falando como a saúde está organizada, os desafios, por que ela está do jeito que está, e depois o que o mercado, como é que ele está se movimentando para tentar atingir a sustentabilidade e pensando em novos modelos de negócio. Tá? Esse é o caminho que eu vou fazer com vocês. Perdão, não fui eu, perdão. Deixa eu voltar. Acho que tem que ficar mais perto, desculpa, gente. Vou começar com duas frases que eu gosto muito. A primeira de Porter. O Porter mesmo, que todo mundo conhece. Porter, nos últimos, talvez, 8 anos, tem estudado e se dedicado muito à saúde. Tem uma palestra dele no YouTube, que eu gosto bastante, que ele sobe no palco, a primeira coisa que ele fala é: de tudo que eu estudei, de todos os mercados que eu vi, e é o Porter falando, a saúde é o mais complexo que eu já vi. Vou explicar por que ele falou isso. Mas se Porter falou, acho que faz sentido a gente respeitar. A segunda frase que eu gosto, essa é uma pesquisa nossa da KPMG, onde a gente entrevistou mais de 300 CEOs de saúde no mundo, e a resposta foi: os próximos 3 anos vão ser mais desafiadores e mais complexos, diferentes do que os últimos 50. Talvez essa frase se aplique em outros setores, não só saúde, mas os CEOs de saúde falaram isso. E durante o meu discurso aqui, vocês vão ver, eu vou justificar por que os próximos anos vão ser mais complexos e por que Porter falou o que ele falou quando ele olhou para a saúde, estudou a saúde e diagnosticou que é o sistema de serviço mais complexo, a indústria mais complexa que ele viveu. Perdão, acho que eu estou muito longe. Esse é um slide que ele mostra a saúde no Brasil em um único slide. Ele passa praticamente várias informações para você sentar numa mesa e discutir com qualquer executivo, mas num único slide. Eu quero mostrar para vocês quais são as características para que a gente fique... Eu juro que não sou eu que estou passando. Juro mesmo. Deixa eu passar por aqui, acho que vai ser melhor. Algumas características do setor brasileiro, eu queria dividir com vocês a saúde no Brasil. Começar aqui para cima. 207 milhões de pacientes, né? 207 milhões de habitantes. Isso nos torna o terceiro maior mercado, privado do mundo na saúde e o maior país a oferecer saúde universal para os seus cidadãos. Vou falar um pouquinho mais sobre o que é isso. Mas somos gigantes de fato. Segunda característica, o quinto maior mercado da indústria farmacêutica no mundo. Também temos um número de hospitais super relevante. Isso é até um ponto ruim, na verdade. São mais de 6.500 hospitais no Brasil, mais de 20 mil laboratórios de medicina diagnóstica, mais de 80 mil pontos de varejo farmacêutico. Então, um mercado não só grande, mas também bastante capilarizado.
altamente fragmentado, isso muito conectado por estar espalhado em várias cidades pequenas. Não sei se vocês sabiam, mas 70% dos municípios brasileiros têm menos de 30 mil habitantes, então isso tem uma dificuldade gigante para você entregar uma saúde de qualidade. Capital estrangeiro foi permitido apenas em 2014, essa talvez seja a informação mais importante desse slide. Até 2014, mercado saúde brasileiro, hospital, não estou falando da indústria farmacêutica, era 100% doméstico, 100% quase que familiar. 2014 teve o marco regulatório, capital estrangeiro passou a ser permitido, o que você vê hoje é uma série de M&As acontecendo, mercado em consolidação, grandes redes sendo formadas, talvez a mais famosa seja a Rede D'Or, mas tem uma série de outras sendo formadas. Então, a partir do momento que abriu o capital, o mercado começou a profissionalizar, entrou dinheiro, e isso mudou bastante a forma como o jogo é jogado, também vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é um dado super importante. A saúde representa 9% do PIB, aqui no Brasil, e aí a primeira pergunta que normalmente fazem é, isso é muito ou isso é pouco? Também vou falar um pouquinho sobre isso. Nós temos um orçamento congelado da saúde até 2025, o governo Bolsonaro até cogitou lá atrás, antes dele ganhar, na verdade, a mexer, até agora nada foi feito, não é uma crítica, mas nada foi feito, mas fato é que isso tem um impacto direto nos modelos de negócio, a forma como a saúde é gerida, porque se eu tenho o mesmo valor, o mesmo dinheiro, o mesmo budget até 2025, isso mexe com a criatividade. Se o budget ainda mais é pequeno e limitado, e ele não vai crescer, isso faz com que os modelos de negócio sejam um pouquinho mais criativos. Também vou falar sobre isso. Eu já falei que somos o terceiro maior setor privado do mundo e investimos pouco. Essa é a verdade. $1.000 per capita por ano o Brasil investe na saúde. Eu vou mostrar para vocês por que isso é pouco. Vou passar por aqui, gente, porque senão não... Dentro desse cenário de Brasil Saúde, quais são os principais desafios que a gente enxerga, que a gente vê? E como vencê-los, né? Primeiro, aumento de custos com saúde. Não sei quanto vocês sabem, mas a inflação médica, ela é mais que o dobro do IPCA. Nos últimos 4 anos, a inflação médica chegou a 20% ano a ano. Quem aqui é executivo, quem é dono de empresa, quem é empresário, sabe o que eu estou falando. Eu desafio aquele que não está sofrendo com a inflação médica, aquele que não pega o seu plano de saúde ano a ano, a data de aniversário, Alô? Alô? Não fui eu de novo. Alô? Posso continuar? Estão me ouvindo? Tá. Eu desafio aqui alguém que não esteja sofrendo com inflação médica. A hora que você tem o mês do aniversário e vem a renegociação, 20%, tem casos de 30%, casos de 15%. Então, aumento do custo com a saúde é um problema e a gente vive isso ano a ano. Vários modelos de negócio que eu vou falar aqui surgem para tentar resolver esta dor do mercado. Segundo, avanço da tecnologia, não é só uma questão de saúde, é verdade, mas a saúde ainda aprendendo em como usar dados, como fazer análise preditiva, como colocar o paciente como consumidor no centro da atenção, e ainda com dificuldades, especialmente no Brasil, e fazer um deep dive de fato na tecnologia e usar isso a favor do paciente. Existe uma questão do paciente bem informado e conectado, a relação médico-paciente mudando muito, muito. Aquela regra de 1950, que você tinha uma grande mesa na frente, você escutava o paciente, o médico escutava o paciente, dizia o que ele tinha que fazer, e o paciente simplesmente concordava, está quase que acabando. Por quê? Por causa do Dr. Google, por causa da internet, por causa das informações que existem. Todo mundo vai na internet quando tem um sintoma, todo mundo pesquisa, acha que tem câncer, acha que está morrendo, vai ao médico com mais informação e muitas vezes desafia o médico. Será que esse é o medicamento correto? Será que eu tomo genérico? Será que eu tomo referência? Então, um paciente cada vez mais bem informado tem mudado a relação médico-paciente. Esse é um desafio que tem uma quebra de paradigma e até de poder do médico muito forte aqui. Aumento das doenças crônicas, segundo o IBGE, quase 40% da população brasileira é crônico. O que é um crônico? É aquele doente que tem uma jornada longa e que consome muito. A hora que você pega uma operadora de saúde e faz estratificação das vidas, é aquele que mais gera sinistros, se for usar aí o termo mais de seguradora. E aí o crônico é um problema no Brasil. O Brasil sofre de 3 problemas, na verdade. Os crônicos aumentando, as doenças transmissíveis, a gente não consegue se livrar delas, só você vê febre amarela, você vê sarampo, vê dengue, e você ainda tem as causas externas, que é violência, alcoolismo, etc. Então o Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que sofre a tripla carga, isso impacta direto custo e consumo na saúde. Padrão de vida não saudável, não preciso responder, a gente sabe que o paciente ele não é educado, o paciente não é um paciente responsável, é só fazer uma pergunta simples, não precisa levantar a mão,
Quem aqui faz exercício 3 vezes por semana, come pouco carne vermelha, você, parabéns, come pouca carne vermelha, se alimenta com legumes, tem uma atividade física bastante frequente, é raro, não é? Você sabe que você tem que fazer, mas não necessariamente você faz. Você sabe que você não pode fumar, mas não necessariamente você deixa de fumar. Então esse também é um desafio, porque se o paciente consome, ele é um sinistro para mim, como que eu engajo o paciente? Os novos modelos de negócio também vêm muito nesse sentido, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Não sei se todos sabem, e às vezes o paciente não sabe, o Brasil tem um compromisso de saúde universal. Nós somos o maior país do mundo a entregar saúde universal para os cidadãos. Isso está na nossa Constituição de 88, onde diz que saúde é um dever de Estado e a saúde tem que ser universal, integral e equânime. O que é isso? Tudo para todos, mais para quem precisa mais, menos para quem precisa menos, da imunização até o transplante. O Brasil colocou isso na Constituição, existe uma exigência da OMS de que todos os países do mundo sigam isso, a jornada é super longa, mas como um exemplo, os Estados Unidos não têm a saúde universal e tem seus impactos na saúde, talvez até mais violentos do que no Brasil. Mas existe esse compromisso brasileiro de saúde universal. Problemas econômicos, normalmente o investimento em saúde está conectado a PIB, então se o Brasil tem uma recessão, você tem menos dinheiro na saúde, se tem uma recessão, você tem alto desemprego, com alto desemprego menos pessoas conectadas ao plano de saúde, os planos de saúde começam a sofrer, então está muito conectado a problemas econômicos, o Brasil vem de uma recessão e tenta quase que sair dela. E o último, envelhecimento populacional. Seremos um país de velhos em pouco tempo. Segundo o IBGE, até 2060, a nossa população ela vai continuar crescendo, ela vai continuar envelhecendo, viveremos mais, mas não necessariamente mais saudável. Esse talvez seja um dos grandes gatilhos que faz com que as novas empresas invistam em saúde, como a Amazon, como o Google, como a Apple, porque eles percebem que há um consumo quase que garantido no futuro. Se a população vive mais e não mais saudável, ou seja, mais doente, existe um mercado consumidor, quase que certo. É só você olhar para países mais velhos, como na Europa, como o próprio Japão também, e o Brasil, certamente, em pouco tempo, será um país de velhos. Tem um impacto gigantesco na saúde, um impacto gigantesco em consumo. Aqui para responder a pergunta que eu fiz para vocês, o Brasil investe muito ou pouco em saúde? Eu gosto desse slide, porque ele prova que investe pouco. Alguns ministros chegaram até a discutir e falar, não, o que se investe na saúde é suficiente, o que a gente tem que pensar aqui é em eficiência. Minha opinião, e fiquem à vontade para discordar, é que tem uma questão de eficiência, sim, de fazer o máximo que você pode com o recurso que você tem, mas de forma comparativa investimos pouco. Esse slide mostra muito bem isso. Em termos percentuais, o Brasil investe 8 a 9% do PIB. Está muito próximo do que países da Europa, que também oferecem saúde universal, fazem. Mas na hora que você transforma isso em per capita, o valor é muito baixo, porque o nosso PIB per capita é baixo. Então, a per capita é $1.000 per capita por ano, e os Estados Unidos, por exemplo, investe 15 mil, Inglaterra investe 5 mil, Israel, se não me engano, 3.500, não vou olhar o slide, mas se eu lembro bem de cabeça, mais ou menos isso. Os países da Europa, em média, 3,5 a 4 vezes mais que o Brasil. Então, você honrar saúde universal, integral, tudo para todos, para 210 milhões de brasileiros, com $1.000 per capita, é quase que uma missão impossível. E o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Que a hora que você tem pouco recurso e grande demanda, é quase que natural que o mercado se acomode com inovação e com novos modelos de negócio e com criatividade para você conseguir sobreviver. E é esse momento da saúde. Talvez o momento de maior transição que a gente tenha visto nos últimos anos, só tenho 36 anos, mas pelo que eu li, pelo que eu estudo, seja agora na saúde. E o que eu vou falar para vocês daqui em diante, para onde a gente está indo, o que está acontecendo na saúde com recursos bastante limitados. A verdade é que a saúde ela é um mercado bilionário, mas não é rico. Se você pegar a indústria farmacêutica, a indústria de dispositivos médicos, talvez ali tenha mais dinheiro, tenha mais riqueza. Na hora que você vai para os hospitais e para as operadoras de saúde, margem é super estreita. Dos 6.500 hospitais, a grande maioria tem menos, talvez, de 60 leitos, o que é um número muito pequeno para você sobreviver. Então é um mercado que não necessariamente é rico, porém ele é bilionário. Aqui eu coloco os principais stakeholders da cadeia e um pouquinho do que eles pensam. E só esse slide daria pelo menos 1 hora de discussão, e eu vou explicar por quê. Rapidamente, o paciente, o que ele pensa? Ele pensa, eu quero tudo a qualquer custo. Eu estou pagando, seja em formato de impostos, ou seja, operadora de saúde, com coparticipação ou não, eu estou pagando de alguma forma. Eu quero tudo
a qualquer custo. Não interessa se a droga custa R$1 milhão, é para o meu filho, eu quero. Essa é a percepção de valor do paciente que não ajuda, que não colabora, porque saúde pode não ter preço, mas tem custo. Operadora de saúde, qual que é a visão dela? O que ela pensa? Quanto menos, melhor. Você, paciente, quanto você menos consumir, melhor para mim. Melhor. Quanto menos sinistro você causar, melhor para mim. Então, para a operadora de saúde, quanto menos, melhor. Lembre que o paciente, quanto mais, melhor. Ele tem essa percepção de que se eu vou ao médico, ele tem que pedir exame. Se eu vou ao médico, ele tem que me prescrever alguma coisa. E quando eu estou doente, eu quero ir no melhor hospital e ter o melhor atendimento. Eu quero telaria boa. Então, a percepção de valor desses dois primeiros, você já perceba, por favor, que elas são contrárias. A indústria, na outra ponta, é o inverso. Quanto mais, melhor. Quanto mais câncer, mais eu ganho. Quanto mais cirurgia, mais eu ganho. Quanto mais internação, mais eu ganho. Quanto menos exercício você faz, mais dinheiro eu ganho. Então, veja que o incentivo é quase que perverso. Os prestadores, aqui eu estou me referindo a clínicas e hospitais, também. Se tem um leito no hospital vago, isso é prejuízo. Então, se eu conseguir preencher esse leito, isso é lucro. Então, quanto mais eu faço, melhor. Quanto mais cirurgia, melhor. O empregador, pensando na saúde suplementar, na saúde privada, na ponta da cadeia, desesperado, assumindo uma inflação médica de quase 20%, tendo que cuidar da sua população, tendo que gerar saúde, sem ter vocação para tal. Por que esse slide é super importante? Porque ele mostra o quanto o caminho financeiro, o caminho do dinheiro na saúde é diferente de outros setores. É perverso. Vamos fazer um paralelo com o varejo. No varejo você tem matéria-prima, fabricante, distribuição, ponto de venda, consumidor. A hora que o consumidor consome, todos da cadeia ganham. Na saúde, não. A hora que o paciente, como consumidor, se é que ele é um, acho que essa é uma outra discussão, consome, uns ganham, outros perdem. E aí, gente, a gente não precisa ser tão experiente para chegar a uma conclusão. A gente segue o caminho do dinheiro. O sistema é organizado da maneira que o dinheiro flui. Então, na maneira que o dinheiro flui na saúde, ele é perverso. Você tem uns querendo muito, outros querendo pouco. Então, isso gera ineficiência, fraude e uma assistência no sentido médico, muito, muito ruim. Não precisa levantar a mão, mas eu desafio aqui quem é bem assistido pela sua operadora de saúde. Quando eu digo bem assistido, é proativamente, aquela que entende você como paciente, entende a sua saúde ou a sua doença e te ajuda a percorrer uma jornada clínica. Raro, muito pouco, muito pouco. Muito porque ninguém é incentivado a gerar saúde. O sistema está desenhado para a doença. E os novos modelos de negócio vêm justamente para tentar corrigir essa falha. E isso é que colabora para a não sustentabilidade do sistema. Já que você é incentivado a volume, a doença, uns ganham, outros perdem, isso faz com que o sistema entre quase em colapso, que é justamente o momento que a gente vive na saúde hoje. E qual é o impacto ao que você olha para novos modelos de negócio, depois desse lado super pessimista da saúde, de como a gente está estruturado e os grandes desafios? Esse aqui eu coloquei os principais drivers, né? O que tem acontecido na saúde com a visão indústria. Depois tem um slide só com a visão serviço. Então, indústria, estou sempre me referindo aqui de indústria farmacêutica e de fabricantes de dispositivos médicos e de equipamentos médicos. Tá? E quando eu falo serviço, estou falando de clínicas, hospitais e medicina diagnóstica. Então, o que a indústria tem visto e o que ela tem feito? Primeiro, ela já entendeu que para ela fugir da comoditização, ela não pode só vender a caixinha de remédio. Ela não pode mais simplesmente fabricar, distribuir, fazer uma força lá no varejo e torcer para o médico prescrever, ou pelo menos influenciar o médico a prescrever. Isso já não se sustenta mais. Você entra numa briga de cotovelada de preço muito grande. Então, a indústria tenta migrar de fabricação para serviço. A indústria chama isso de beyond the pill, que é você ir além da droga, além da pílula. Vou dar um exemplo. Ao invés de eu vender uma caixinha de remédio para um doente crônico, por que eu não ajudo a operadora de saúde a desenhar uma jornada positiva de saúde para aquele paciente e eu sendo protagonista nisso? Então, eu não vou só esperar o paciente ficar doente. Eu vou te ajudar a desenhar um serviço e vou executar esse serviço contigo. Esse talvez seja o grande desafio da indústria hoje. Por quê? Se você tem uma natureza fabril de distribuição, a hora que você tem que fazer serviço,
Parece simples falando, mas a mudança ela é muito difícil. Não é à toa que poucos conseguem fazer. É como você falar para a KPMG hoje fabricar. Nós somos uma empresa de consultoria, então não entende de manufatura. Então parece simples, mas é uma mudança super, super, super difícil. Elas quase que não conseguem. As que conseguem têm tido sucesso. Então, vou dar alguns exemplos. Tem uma indústria famosa, essa informação é pública, tá, gente? Chamada Medtronic. A Medtronic talvez seja o maior fabricante de dispositivo médico do mundo. A indústria, manufatura mesmo. E ela entendeu que ela precisava migrar para serviço. O que ela fez? Um dos dispositivos médicos dela para fazer a cirurgia de redução do estômago. Ela hoje, não aqui no Brasil, fora, ela tem clínicas de cirurgia bariátrica. Então, ela não só fornece o dispositivo médico, mas ela também tem uma rede lá fora, e provavelmente um dia isso deve vir ao Brasil, de clínicas para fazer cirurgia bariátrica com o produto dela. E não só ela faz cirurgia bariátrica, mas ela também faz gestão do obeso. Então veja que olha como a mudança parece simples, mas não é. Antes eu fabricava e ajudava o médico a fazer cirurgia. Agora não. Agora eu faço a cirurgia, eu fabrico e mais, eu cuido do obeso, inclusive para ele não precisar da cirurgia. Veja que a mudança, você está saindo de algo super reativo para proativo. Esse é um bom exemplo de ir além da droga ou ir além do dispositivo médico, algo que já está acontecendo na saúde. O segundo item aqui é você ser mais proativo na saúde. Aí as novas operadoras de saúde digitais que nascem no Brasil, já bagunçando bastante o mercado, elas conseguem fazer isso. Por quê? Porque as operadoras de hoje, as tradicionais, vocês podem pensar em qualquer nome, elas têm o seu modelo de negócio baseado naquele slide anterior que eu mostrei. E eu não faço nada, eu faço seguro de saúde como faço seguro de carro, ou seja, eu espero o sinistro acontecer e gerencio isso de alguma forma, mas não necessariamente eu faço gestão de saúde. É 100% reativo. Aí quando tem a inflação médica, o que ela faz? Ela passa para o empregador. E o empregador paga os 20% e ela fica no meio de campo. Os novos modelos de negócio, as novas empresas, as novas operadoras digitais que nascem no Brasil, é o oposto. Super voltadas à tecnologia, já nasce com dados, já nasce baseado em dados, já nasce fazendo uma assistência ao paciente de forma super proativa, te reconhecendo como consumidor, como um paciente de fato, e te navegando dentro da sua jornada. Então, esse é um novo modelo de negócio que nasce no Brasil e que já começa a incomodar os grandes players. E a indústria farmacêutica entra muito nessa onda, porque o pagador não está admitindo mais pagar por novas drogas às vezes muito caras, que não necessariamente mostram resultado. E o pagador começa a pressionar a indústria. Indústria, eu não vou mais pagar $1 milhão no tratamento. Eu pago, mas qual é o resultado? Qual é o desfecho clínico que eu tenho? Você consegue comprovar? Então a indústria vem muito nessa onda de sair de algo reativo para proativo e não focado na doença, mas sim na cura. O terceiro item é você como indústria ainda, você usar dados para você entender o seu paciente, para você navegar o seu paciente e para você ser preciso com o seu paciente. Aqui genômica talvez seja o que melhor representa. Eu pegar o seu DNA, isso já existe, Brasil, eu pegar o seu DNA, eu fazer um tratamento específico para você, Daniel Greca, baseado no seu genoma, principalmente no que diz respeito à prevenção. Então não é nem só a questão às vezes da droga que vai te ajudar melhor no seu tratamento, mas sim do estilo de vida que você tem que ter, de acordo com o seu DNA, para que você fique mais saudável. Isso já acontece no Brasil, ainda não em escala, mas já acontece. E outro ponto é a nova cadeia de valor. Então, eu desenhei ali alguns stakeholders, eu esqueci talvez de alguns, mas eu fiz uma cadeia mais curta. Você vê a indústria cortando passos, engolindo quem está do seu lado na cadeia de valor. Então, indústria virando distribuidor, distribuidor virando indústria virando serviço. Tem um caso super tradicional, que não é tão recente assim, de uma indústria que não só fabrica os produtos para a hemodiálise, mas ela também é a clínica que oferece serviços de hemodiálise. Então, é uma transição na cadeia de valor que vem mudando e a indústria tem tentado aí, talvez surfar essa onda. Então, essas são as principais ferramentas que a gente tem visto da indústria para tentar sair da armadilha do que ele está chamando aqui de comodização e ser um pouquinho mais competitivo, fazendo diferente. Talvez aqui no meu português possa parecer super simples, mas a mudança é drástica do ponto de vista cultura, modelo de negócio e modelo operacional. Não é à toa que
A grande maioria não consegue ou tem dificuldades em fazer a migração. A hora que você olha para serviço, aqui eu estou falando de operadora de saúde, hospitais e clínica, você vê não só uma mudança na cadeia de valor, mas também vê uma mudança no formato em que a atenção ao paciente é dada. E eu já dei o exemplo das operadoras 100% digitais, que nasceram lá nos Estados Unidos com bastante força, já começam a vir com bastante força no Brasil e começam a incomodar. Porque o serviço era tão ruim, que aquilo que você tem de diferente parece ser sensacional. E o paciente ele começa a exigir isso. Hoje, você como paciente, você já não diferencia mais o que é serviço de saúde de não saúde. Se eu tenho conveniência e comodidade em outras indústrias, por que eu não tenho na saúde? Eu vou dar um exemplo super simples. Se eu antecipo um voo em 20 segundos no aplicativo, por que eu não antecipo uma consulta? Tão simples. Eu nem consigo marcar uma consulta online. Alguns têm, mas é bem raro. Então, o paciente como consumidor, ele começa a exigir, e a indústria saúde, agora falando indústria saúde como setor, ela começa a reagir em novos modelos, onde ela te reconhece como consumidor, como paciente, e oferece um serviço que reflita de fato a sua condição. Eu vou dar um exemplo bastante real, de como o paciente tem exigido essa mudança, e bem pessoal. A minha esposa ela teve que fazer 2 tomografias talvez em 15 horas. E a hora que ela fez as 2 tomografias, o hospital passou a conta para a operadora viu 2 tomografias em 15 horas e falou, isso aqui é fraude, não pode, tem coisa errada. Glosou uma, e o hospital, para não ficar com prejuízo, mandou a conta lá para casa. Eu estava em casa, recebi um boleto do hospital, dizendo, pague uma das tomografias que você fez. Minha esposa não é de saúde, mas ela fez um raciocínio super simples, que naquele momento eu falei, este é o paciente como consumidor exigindo da cadeia de saúde. Ela falou assim, Dani, se a operadora de saúde tem um sistema e investe recursos para entender que isso aqui pode ter sido uma fraude, por que ela não investe esse mesmo recurso para prestar um bom serviço para mim, que estou fazendo tomografia semanalmente, procurando médicos desesperadamente, ela estava num momento bastante delicado de saúde, e ninguém me ligou para entender como é que eu estou, e eles sabem que eu estou mal, porque eu passo a carteirinha, eles sabem que eu estou fazendo exame, eles sabem que eu estou indo no médico, e mesmo assim não conseguem fazer um serviço proativo e personalizado. E as novas que surgem, conseguem. Essa talvez seja o grande medo das operadoras tradicionais hoje, que esses novos players 100% digitais, que entendem o paciente como consumidor, ganhem força. No Brasil, você tem pequenas ainda. Lá fora, crescendo muito rápido. Aí eu tenho uma aposta que eu faço normalmente. Eu não dou um ano e meio, para você ter a primeira operadora digital com mais de 200 mil vidas. Pode me cobrar. Eu acho que em um ano e meio você vai ter. E os grandes não sabem como fazer, porque estão viciados num modelo perverso e não orientado ao paciente. Então, esses são alguns dos modelos que a gente vê da força do paciente com o consumidor exigindo novos modelos de negócio, o paciente cada vez mais exigente. Ainda pensando na saúde como serviço, você vê os hospitais tentando se reinventar. O termo que normalmente os hospitais usam é hospital como sistema de saúde. O hospital já entendeu que se o sistema de saúde ele vai migrar para algo mais proativo, focado em prevenção e não em doença, meus leitos vão ficar vazios. Correto? Se eu tenho uma população cada vez mais saudável, se o sistema está se reorganizando para seguir a saúde e não a doença, os meus 200, 300, 400 leitos vão ficar vazios. Como que eu faço? Então você vê um movimento muito grande do hospital, ele entender que ele não pode ser só um centro de atenção um centro de alta complexidade. E o hospital começa a tentar ser mais protagonista na cadeia de valor e cuidar das vidas que passam por lá, inclusive fora dos muros do hospital. É como se fosse um hospital que navega você, paciente, em toda a sua linha de cuidado, em toda a sua jornada clínica, mas quando você precisa de um serviço de alta complexidade, ele está pronto para te receber. Mas o trabalho dele vai ser te manter saudável, fazer aquilo que a saúde deveria estar fazendo há muito tempo, que é cuidar e não tratar. Veja que é uma diferença no português. Cuidar e tratar. Cuidar remete ao proativo, remete a te entender como paciente, a te guiar no sistema. Tratar é esperar você precisar do serviço e ganhar dinheiro em cima disso.
São coisas bastante distintas. Então você vê essa grande tendência dos hospitais em oferecer serviços mais especializados para ganhar novos mercados, novas fontes de receita e tentar ser um pouquinho mais sustentável. Porque a hora que você pega a grande maioria dos hospitais, não sobrevive. O dado que eu posso dar para vocês é que dos 6.500 hospitais, apenas 107 são acreditados. Os outros 6.397, se a minha matemática está certa, não são acreditados. Ou seja, não possuem um selo, como se fosse uma ISO, só que para hospital. Então notem, senhores, que talvez aqui essa audiência aqui, e eu me incluo nela, a gente conhece a não realidade da saúde no Brasil. A gente conhece o nosso círculo aqui, da saúde privada, que talvez seja bem equipada em hotelaria, mas não necessariamente presta um bom serviço no sentido de saúde proativa. Esses são os novos, alguns entrantes, né? A saúde é a bola da vez. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso são os investidores. Muitos investidores novos entrando na saúde. E o motivo é simples. Se eu pego, veja se vocês não investiram em saúde também. Vou te passar 3 informações, que eu já passei algumas delas. População envelhecendo, população vivendo mais doente, ou seja, eu tenho consumo, a demanda existe. O desperdício é gigante. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 30% do que é gasto com saúde vai pelo ralo em fraude ou redundância ou ineficiência. 30%. Se eu pegar o que os Estados Unidos gasta com saúde e tiro 30%, é o PIB do Brasil. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do dinheiro que vai pelo ralo. Então, se tem uma demanda garantida e é super ineficiente, o mercado quase que amador, eu vou investir. E não é à toa que você vê o Walmart investindo, acabaram de lançar faz 15 dias clínicas para atender cidadão nos Estados Unidos, clínicas, serviço de saúde mesmo, não estou falando de uma clínica simples não, estou falando de uma policlínica, talvez como as clínicas que a gente vê formando aqui no Brasil. A mais famosa dela foi a Raven, que é Amazon e JP Morgan e Berkshire, juntas, fazendo um negócio de saúde, e o objetivo deles é exatamente, está muito alinhado com o discurso que eu estou dando aqui, é insustentável, porque é perverso, porque o sistema é remunerado pela doença. Vou criar um modelo de negócio que o que seja remunerado seja o valor gerado ao paciente. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. E olha que curioso, no dia que a Raven anunciou que ela não anunciou o que ia fazer, ela só anunciou que ia ser criada pela Amazon, pela Berkshire e pelo JP Morgan, as ações das outras empresas de saúde que já existem caíram. No dia seguinte, olha que assustador, eles nem falaram o que iam fazer. Eles só anunciaram, vamos entrar na saúde. Ponto. No dia seguinte, ações das principais empresas de saúde do mundo caíram. Lógico, porque eles sabem fazer, eles são orientados ao paciente, a Amazon talvez seja uma das empresas que mais oferece boa experiência ao seu consumidor. E o terceiro item aqui, que tem 4 no Brasil, 2.000 nos Estados Unidos, eu também faço uma aposta que em 1 ano e meio a gente vai ter mais de 100. São as aqui ACO, né, ACOs, que é basicamente aquele modelo que eu falei, é um hospital que não espera você ficar doente. É um hospital que vai te navegar por todo o sistema de saúde, não vai tratar, ele vai cuidar de você e mais, ele vai ser remunerado pela saúde que ele vai gerar para você. Pense na seguinte situação. Vou dar outro exemplo. Eu tenho 6 minutos. Um outro exemplo com a minha esposa, infelizmente. Minha esposa foi atropelada faz 2 anos. O trânsito parado, o corredor de moto, ela não viu, a moto pegou bem na perna dela e arremessou mesmo, porque minha esposa tem 1,53 m e 45 quilos. Então, tamanho de criança quase. E ela foi para o hospital, eu acompanhei, fez todos os exames, ela bateu a cabeça, ela fez vários exames, ficou 8 horas fazendo os exames e recebeu alta. Foi para Curitiba, passar o Natal com a minha família, não sei se meu sotaque já entregou, mas eu sou curitibano. E ela reclamava de dor, o joelho estava inchado, ainda estava inchado, eu fui no hospital de um amigo meu e a gente descobriu que ela recebeu alta do hospital anterior, com a perna quebrada e com o ligamento rompido. Aí eu pergunto, esse é um raciocínio bem simples, mas que mostra o quanto a saúde, mostra um novo modelo de negócio, que é a ACO, e o quanto a saúde é perversa. A operadora de saúde pagou 2 vezes. Ela pagou o primeiro hospital que ela entrou, todos os exames, toda assistência, todo atendimento, e em Curitiba ela fez os mesmos exames, foi no médico, não sei quanto custou, mas fez outra tomografia, outro raio-x, e a operadora de saúde pagou 2 vezes. Ou seja, ela premiou aquele que fez um serviço ruim, e depois pagou de novo aquele que teoricamente fez um serviço bom.
Esse caso explica o dinheiro circulando na saúde, estimulando a ineficiência. Este caso explica o dinheiro que circula na saúde de forma perversa. O que a ACO faz? Ela é remunerada pelo valor, pela qualidade do serviço. Esse talvez seja o assunto mais discutido na saúde hoje e o modelo de negócio mais promissor para garantir um sistema sustentável. Imagine que se minha esposa tivesse entrado numa ACO, a operadora de saúde não teria pago a primeira entrada dela no hospital. Ela teria falado assim, peraí, deixa eu ver a qualidade do serviço. Não, foi ruim, você gastou muito, o desfecho foi péssimo. Você liberou um paciente com a perna quebrada. Eu não vou te pagar, esse prejuízo é seu. A partir do momento que você assume este compromisso, você faz melhor. Você não libera um paciente com a perna quebrada se você não vai receber por isso, ou se você vai ser penalizado por isso. Essa simples diferença na saúde é super complexa, porque é um sistema que tem um legado gigante de anos, orientado no modelo perverso. E os novos modelos de negócio que garantem a sustentabilidade, que garante cobrir esses 30% de desperdício que eu falei, tem justamente esse modelo mental. Operadora, não me pague por serviço feito. Me pague pelo valor gerado ao paciente seu que passou na minha ACO. Esse é o modelo de negócio talvez mais promissor na saúde. Tem 3 no Brasil, uma sendo construídas ainda, na verdade, e quase 2.000 nos Estados Unidos, e teve um boom nos últimos anos. Último slide, eu tenho 3 minutos. Para resumir, sistema gigante, bilionário, não necessariamente rico, 8% do PIB, 8, 9% do PIB, gastamos pouco, eficiência, além de gastar pouco, somos poucos eficientes. Se a gente seguir os 30%, no Brasil dizem que é 27%, então muito dos $1.300 per capita pelo ralo. O incentivo é perverso, o recurso é super limitado. Esse é a saúde. O que a gente vê? Hospital saindo dos seus muros e tentando cuidar dos pacientes fora dos muros, a cadeia de valor quase que mudando dia a dia. Ontem eu conheci uma operadora de saúde que virou uma distribuidora de medicamento. Olha que curioso, uma operadora de saúde que virou também uma distribuidora de medicamento. E sabe por que ela fez isso? Porque ela descobriu que o medicamento que ela estava comprando era da concorrente dela, outra operadora de saúde, que já tinha feito esse movimento e também já tinha virado uma distribuidora de medicamento. Então a cadeia de valor mudando dia a dia, tanto para quem oferece serviço, quanto para o fabricante que tenta prestar serviço para não só vender a caixinha, não só vender o dispositivo médico. E por fim, remuneração por valor. Garantir que o novo modelo de negócio, para que ele seja sustentável e contribua para que o sistema de saúde seja sustentável, que o dinheiro trafegue pela qualidade gerada pelo paciente. Eu vou ser remunerado por valor gerado ao paciente. É o caso da Patrícia, onde o hospital que prestou o serviço, da minha esposa, né, não seria remunerado. Senhores, essa era a minha colaboração. Eu sou apaixonado por saúde, só sei falar de saúde, minha carreira toda é feita em saúde. Eu acho que saúde tem um lado que poucos setores têm, que é um propósito no final. Saúde tem um propósito violento. Assim como a educação, os investimentos retornam em geração de riquezas, retornam em PIB, o que precisa de visão de longo prazo. E eu realmente acho que os próximos 4, 5 anos, aí não é a opinião minha, é a opinião dos investidores, dos nossos clientes, vão ser cruciais. Os investimentos na saúde estão vindo de bilhões, justamente porque o mato é muito alto e tem muito para ser feito, já tem muito acontecendo. Eu espero que o que a saúde tem feito possa inspirá-los de alguma forma. Essa era a minha colaboração. Realmente espero que tenham gostado e desejo a todos um bom evento.